eu escrevi algumas coisas para a gente estar conversando, assuntos que a gente nota durante a nossa rotina de trabalho, que tem um pouco de dificuldades, mas eu quero que isso seja realmente, pessoal, um super bate-papo. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês, mas vocês fiquem muito à vontade. Carol, eu não entendi isso. Carol, o que é isso? E é uma apresentação super simples. E a gente, acabando a apresentação, eu estou aqui à vontade, à disposição, para a gente realmente tirar as dúvidas relacionadas a essas infecções maternas, que podem virar alguma infecção para o recém-nascido ou para o lactente, tá bom? Tudo bem para vocês? Eu vou ver se eu consigo aqui. Ai, Ranieri, eu preciso que alguém me habilite a mostrar a tela. Quem foi que abriu a reunião precisa passar a É, administração da precisa me reunião para ela, deixar. para que ela possa apresentar os slides que ela preparou. Eu não sei como fazer isso, tá? Eu também não sei. Quem abriu a reunião aí deve... Vamos lá. Vê se consegue agora. Esqueci. Ai, abri. Consegui. Pronto. Me falam se vocês conseguem visualizar, tá? Ontem eu tive um problema, ontem não, sábado eu tive um problema, mas vou tentar fazer a passagem dos slides. Conseguem ver, meninos? Sim, ainda está no modo do programa, mas tem ali um botãozinho que clica em algum lugar. Eu apertei para mim, então. É isso que apareceu no sábado, a mesma coisa. Eu aperto o modo apresentação, mas ela não ela aparece para mim, a modo apresentação. Deixa eu ver se eu abrir direto a tela, vamos ver. Conseguem agora? Sim. Foi? Então agora está dando para ver tudo direitinho, ótimo. Então tá bom. Então, vamos lá, para de repente, para alguém que ainda não tinha entrado e agora entrou. Meu nome é Carolina, eu trabalho eu me formei aqui na cidade de Santos em 2004, fiz medicina pela Unimes, sou da segunda turma da Unimes, e após a faculdade eu fiz 2 anos de pediatria e fiz 1 ano de infectologia infantil na Escola Paulista de Medicina. E desde então, desde 2009, quando a doutora Ana Silvia se aposentou, o pessoal e algumas mães que já me conheciam de Santa Casa e tudo mais, me convidaram para fazer parte do trabalho. Então, num primeiro momento, eu fui contratada no lugar da doutora Ana Silvia, e depois, já após abrir um concurso público como pediatria geral, eles me colocaram novamente para o serviço de infectologia infantil. Neste momento, eu estou na Prefeitura de Santos, fazendo SAI infantil, e na Prefeitura de Itanhaém eu faço o mesmo projeto lá. Então, tudo que a gente atende aqui em Santos, a gente atende lá. Lá em Itanhaém eu ainda tenho algumas peculiaridades, porque lá eu abranjo um pouco mais a infectologia infantil, então a gente não fica só vinculado a algumas doenças específicas, que nem aqui em Santos é. Então, lá é muito mais amplo para mim o meu trabalho do que especificamente aqui, mas o trabalho com as doenças infecciosas congênitas é igualzinho ao que a gente faz lá. Tanto que esse primeiro comentário que eu fiz em relação a essa gestante estar com a gente desde ela grávida, principalmente com as mulheres que vivem com HIV, porque algumas outras patologias, em todas as gestantes com qualquer infecção congênita, que possa virar infecção congênita, passam com a gente. Aqui em Santos, somente as mulheres que vivem com o vírus do HIV. O que o nosso ginecologista ele faz aqui dentro da nossa prefeitura é acompanhar as gestantes com sífilis também, mas ele faz um acompanhamento remoto, tá? Então, somente as mulheres que convivem com o vírus do HIV é que passam aqui com a gente no nosso serviço desde o início, tá? O restante não. Então, vamos lá. Aí eu não consigo passar. É isso que me trava aqui, Ranieri. A seta, usa as setas. Tela, as setas do teclado, não vai? Quando eu entro nessa tela, é por isso que eu vou ter que fazer, acho que naquela outra mesmo. Não tem problema. Eu faço na menorzinha, não tem problema. Eu faço na menorzinha, porque a menorzinha me faz a passagem e a maior não faz. Bom, dentre das infecções congênitas, pessoal, a gente tem inúmeras, né? Então, em que é infecção congênita?
É toda aquela infecção que a mãe tem e que ela tem chance de passar para o bebê. De que forma? Por sangue, né? Então, pela placenta, essa gestante passa para o bebê algumas infecções, né? Qualquer infecção que ela tenha. Essas infecções que eu coloquei aqui nesse slide são as infecções que dentro do nosso meio são as mais frequentes. Por quê? Porque a gente pode passar doença de Chagas, a gente pode passar malária, a gente pode passar outras parasitoses, mas dentro de um contexto nosso, daqui, da nossa região, do nosso estado, as mais frequentes são essas. E eu deixei em destaque as 4 vermelhas pelo seguinte, porque as vermelhas, dentro do nosso serviço de Santos e de Itanhaém, são as que eu tenho uma maior quantidade de conseguir... eu tenho alguém que eu tenho que liberar. Pronto, foi. Eu tenho maior contato com essas mães e a gente tem uma maior frequência desse tipo de criança e desse tipo de mãe, tá? Então, são mães que têm toxoplasmose durante a gestação, sífilis durante a gestação, que vivem com o vírus do HIV e que vivem com o vírus da hepatite B e C. Rubéola, hoje, no nosso país, principalmente, mas não falando em relação ao nosso estado, rubéola é uma infecção que ela pode adquirir durante a gestação, porém menos hoje, cada vez menos, por conta da amplitude de vacinas, tá? Então, rubéola hoje é muito menos frequente do que já foi na década de 40, 50, até 70, por conta da vacina. Hoje, com a entrada de vacinação, cada vez menos, e por isso que a gente tem que falar sempre muito de vacina. Citomegalovírus é um vírus extremamente específico, ele não é avaliado durante o período de gestação, então a gente só pensa em citomegalo congênito quando tem alguma situação, alguma clínica, quando o bebê nasce, que justifica eu investigar o citomegalovírus. Herpes e varicela tem que ter lesão ativa, a mãe tem que estar com algum tipo de ferida característica de herpes ou de varicela para fazer essa infecção congênita, tá? Então, vamos tentar falar as 4 mais principais que a gente tem, e talvez sejam as que vocês mais ouçam e que tenham talvez mais dúvidas em relação a essas 4 patologias das gestantes. Opa. Vamos lá. Uma das coisas que a gente nota de maior dificuldade é quando a gente vai para qualquer pessoa, que a gente vai explicar o que é exposto e o que ter a doença, isso já me traz a importância da gente estar aqui conversando hoje sobre esse assunto, né? Então, exposto, o que é um bebê exposto? Ele é um bebê que teve contato com algum micro-organismo que essa mãe tem dentro do nosso corpo, mas que não necessariamente ele contraiu a doença. Então, ele está exposto, porque no final do período de acompanhamento, eu vou considerar ele curado. Então, ele é exposto, ele só estava lá e ele teve contato com esse bichinho. Não necessariamente ele tem a doença, mas ele tem esse contato. E eu preciso fazer o quê? Investigar ele, porque ele teve o contato. Eu não estou falando que ninguém tem a doença, ele teve o contato com esse bichinho. Então, eu investigo clínica e sorologicamente, então, avaliação de sinais, sintomas, a partir de exames, até eu ter certeza que esse bebê, ele é negativo, tanto pelos sintomas, quanto pelos exames sorológicos. E aí eu tenho certeza que ele não tem nada. Quando a gente fala de infecção congênita, então, esse bebê pegou algo dessa gestante e que ela passou para esse bebê. Então, o RN tem a doença específica da mãe, certo? Principalmente quando a gente fala de HIV, e isso assusta um pouco quando a gente fala do vírus do HIV, porque a gente usa muito a palavra exposta para o vírus do HIV, né? Então, o que seria o exposto para o HIV? É aquele bebê que durante toda a gestação, e que se Deus quiser a mãe fez tudo que a gente vai falar um pouquinho mais tarde, em relação a não transmitir para essa mãe, para esse bebê, desculpa, e ele faz toda a investigação, os tratamentos que são possíveis de serem feitos para a idade dele, e eu considero, após os exames específicos que a gente vai conversar, eu considero ele curado, tá? Se dentro desses exames que eu fiz durante esse período de 18 meses eu tenho alguma alteração e que me justifique eu classificar ele como HIV, ele tem a criança que vive com o vírus do HIV, então ela não tem nenhuma doença,
ela tem o vírus do HIV no corpo dela e ela tem que manter as medicações e tudo mais. E, por enquanto, ainda por toda a vida, a gente não tem a cura ainda, mas eu tenho uma criança que pode, sim, a partir de sinais, sintomas, exames clínicos, estar doente do vírus do HIV. Então, essa criança tem AIDS, tá? Então, isso são coisas que muitas vezes ficam muito confusas nas nossas cabeças e que a gente precisa dar uma clareada e tentar colocar cada criança no seu espaço, tá? Falar um pouquinho sobre hepatite B e C. Dentro dessas 4 que a gente está falando, felizmente, elas são uma das menos frequentes do nosso serviço, do nosso meio mesmo. A hepatite B, para a gente pensar em relação a tudo que a gente já faz de prevenção para ela, toda gestante, independente do que for, ela entrou, ela vai, Carol, mas ela fez uma consulta de pré-natal. Na primeira consulta de pré-natal, ela já vai coletar exame e ela já vai ser investigada, entre outras coisas, com o vírus da hepatite B. Então, é um screening que você já automaticamente faz. E o hepatite B, ele está entre eles. A mãe, teoricamente, ela é vacinada antes, até quando ela já foi bebê. Então, ela já tem uma vacinação, teoricamente, adequada para aquela hepatite B. E mesmo quando o bebê nasce, a gente não tem ideia de como é que é a sorologia da mãe, como é que a gente não tenha, porque isso é difícil, mas que a gente não tenha absolutamente nada relacionado a ela. A gente faz em todo bebê, independente do que for, a gente faz em todo bebê uma vacina de hepatite B, e caso a gente saiba que essa mãe, ela é hepatite B, a gente ainda dá uma imunoglobulina para ele, que nada mais é do que eu já dar anticorpo sem ter que ele fazer pela vacina. Então, a vacina, a gente aplica a vacina e o nosso organismo faz a nossa defesa. A imunoglobulina, eu já dou a defesa pronta. Então, a chance desse bebê contrair hepatite B é muito, muito, muito baixa, mesmo ela sendo hepatite B, tá? Então, é mais difícil. Em relação à hepatite C, ainda um pouco menos frequente, e isso a gente fica até feliz. Porque hepatite C a gente não tem vacina, hepatite C a gente não tem imunoglobulina, e hepatite C, ela principalmente seria pelo sangue. Quando a gente sabe que uma mãe é hepatite C, muito provavelmente ela vai fazer cesárea, e muito provavelmente ela pode amamentar, porém ela tem toda uma estrutura para não ter fissuras para ela contaminar. Mesmo assim, a chance é muito, muito pouca. Então, hepatites B e C, a gente ainda tem, dentro do know-how da gente conversando dessas 4 doenças, a gente ainda tem, são menos frequentes no nosso meio, tá? Em relação à toxoplasmose. Toxoplasmose, hoje, ela começou a surgir novamente, não aqui tanto em Santos, mas em Itanhaém bem mais. Acredito que seja um problema até de vigilância sanitária, né? Porque realmente a gente viu aí um boom de toxoplasmose lá em Itanhaém, aqui menos aqui em Santos, tá? O risco é alto, o risco tem um risco de infecção de toxoplasmose congênita, sim, mas a mãe consegue fazer se ela for diagnosticada durante a gestação, ela consegue fazer um tratamento durante a gestação, e isso é muito bom. Todo bebê que a mãe é toxoplasmose adquirida na gestação, o bebê nasce, e a gente sabe isso em carteira de pré-natal, e a gente faz uma investigação nesse bebê. Nesse bebê, se a mãe conseguiu fazer algum tipo de medicação, é muito difícil desse bebê conseguir ter a toxoplasmose congênita. Porém, pode acontecer, mesmo ela tomando medicação e mesmo ela não tomando a medicação. Existe uma porcentagem pequena, mas existe, desse bebezinho ter que tomar a medicação dele por 1 ano, caso ele seja uma toxoplasmose congênita, tá? E ele fica curado. O que acontece, muitas vezes, para ele, às vezes, ficar com algum tipo de sequela, é a demora dessa investigação que pode acontecer ou a demora do início do tratamento. Se você faz o acompanhamento de uma forma adequada, mensalmente, com avaliação oftalmológica, avaliação auditiva, avaliação neurológica e a medicação adequada durante 1 ano, o desenvolvimento dele é praticamente normal aos outros, você não tem nenhuma dificuldade com isso, toxoplasmose congênita é uma coisa que dá para a gente controlar melhor. E outra coisa interessante é que quando a gente tem toxoplasmose congênita, uma criança que seja, você tem que fazer intervenções o mais precoce possível.
A gente, até dentro da nossa cidade, a gente tem esse trabalho. Você, dentro do primeiro ano de vida do bebê, você faz com que ele tenha estimulações mais precoces do que ele teria se ele estivesse dentro da casa dele. Então, essas estimulações precoces fazem com que a gente não tenha, ou se tenha um atraso menos no desenvolvimento neuropsicomotor dele. Uma das coisas que até vou fazer um adendo, e aí elogiando o Ranieri e todo mundo que faz esse projeto da família acolhedora, uma das coisas que são importantes na família acolhedora é justamente isso. Um bebê que fica dentro de uma família acolhedora, ele tem muito mais estímulo, independente de ter patologias ou não, do que se ele fica num abrigo. Então, ele tem estímulos precoces, porque a gente está numa estrutura familiar diferente de uma estrutura de um abrigo. Então, independente da patologia que ele esteja, quando ele está numa família acolhedora, ele, teoricamente, é muito mais estimulado. Imagina a Emily, na situação que ela está, com 2 crianças e um pai e uma mãe super empolgados. É uma criança que, se ela tivesse um atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, ela está sendo já estimulada precocemente a não ter esse atraso de desenvolvimento dela. Então, isso é muito importante, eu acho um trabalho enriquecedor que a gente tem aqui na cidade, que não é em todos os municípios que isso se encontra, né? E aí você faz todo esse segmento, caso esse bebê tenha algum desenvolvimento, tá? Mas é uma criança que você consegue medicar, consegue curar, e se você tiver que fazer algum segmento, é de alguma alteração que ficou da toxoplasmose congênita na vida dele, tá? E em relação a sífilis é um boom hoje na nossa cidade, é um boom, na verdade, no nosso país. Mas a gente aqui na nossa Baixada é absurda a quantidade de sífilis que a gente tem na nossa cidade. Absurda, absurda mesmo, assim, é muito, 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 muito grande. Mas é uma doença extremamente fácil de tratar e extremamente fácil de tratar o bebê e que não fica com sequela desde que esse bebê já nasça assintomático. Geralmente, e é mais raro, mas quando acontece do bebê nascer com algum tipo de sintomas relacionado à sífilis, são crianças extremamente graves, tá? Então, não são crianças que são crianças que ficam muito tempo em UTI, são crianças mais graves e que aí acabam ficando com algumas sequelas, não necessariamente por conta da sífilis, mas por todo um contexto que ela nasce junto com esse período aí dela, ou de prematuridade, ou de ficar muito tempo dentro da UTI, enfim. Mas sífilis é igual a hepatite B e C, igual a toxoplasmose. É o carro-chefe. Mãe chegou abriu uma consulta de pré-natal, ela faz um teste rápido de sífilis, tá? E o tratamento é simples, é um tratamento com bezetacil. Toda maternidade tem um fluxograma que se segue para fazer investigação e tratamento desse bebê. Esse bebê, ele é acompanhado até os 18 meses, e aí ele é considerado curado, tá? E ele também tem essa questão de algumas avaliações que a gente precisa fazer, mas é muito individualizado. Então, não é uma coisa que a gente não consegue fazer. E quando a gente fala até 18 meses, é muito interessante, porque quem trabalha com criança, independente do profissional que seja, quando a gente fala de até 18 meses, é o marco do desenvolvimento de toda a criança. Se a gente consegue, dentro desses 18 meses, fazer essas intervenções precoces, tratar de forma adequada, é uma criança e é um adolescente, é um adulto, que tudo aquilo que ficou durante esse período, ele consegue ser 100%. Né? Então, assim, esse primeiro 18 meses, primeiros 2 anos de vida, até os 24 meses, que você consegue dar uma estrutura melhor para essa criança, intervir, medicar, estimular, você consegue deixar essa criança, assim, realmente... Ela está num desenvolvimento muito lindo, né? Eu sou apaixonada por criança, então é um desenvolvimento maravilhoso quando você fala em relação a esse período de 2 anos da vida do bebê. E, por último, não sendo o mais complicado, mas sendo, porque eu acho que talvez seja uma das patologias que a gente fica mais assustada, né? É a questão do HIV. O HIV, hoje, diferente do que era na década de 80 e 90, quem viveu muito isso, hoje é uma doença extremamente controlada, que todo mundo que vive com o vírus HIV, independente de ser homem, mulher, adolescente, idoso, criança, tem uma qualidade de vida extremamente diferente do que era na década de 80 e 90. São crianças, adolescentes, adultos, homens, mulheres, idosos que têm almejam muito mais sonhos, têm muito mais
tem objetivos de vida, tem metas de vida, porque não se encerra quando tem um diagnóstico de HIV, tá? E quando a gente fala de um segmento materno, e isso realmente, nos 2 serviços que eu trabalho, eu fecho os olhos, assim, tranquilamente em relação ao tratamento e segmento dessas mães. Essas nossas mães, elas são extremamente supervisionadas e são extremamente assessoradas, e se acontece qualquer eventualidade, o serviço social corre atrás, aciona conselho. Enquanto essa mãe está com esse bebê dentro da barriga dela, a gente faz o possível e o impossível para a gente fazer com que, dentro desse período, ela tome a medicação de forma adequada, ela consiga ficar com o vírus dela tão pequeno, a ponto dele, a gente chama dele indetectável, porque ela tem o vírus, mas ele fica tão pequenininho que o exame não consegue detectar ele. A gente consegue tratar outras comorbidades, a gente faz a medicação durante o trabalho de parto, a gente faz o banho imediato ao nascer, a gente precisa dar umas medicações para o bebezinho assim que ele nasce, e a gente suspende o aleitamento materno em qualquer maternidade, tá? É muito comum a dúvida, e é por isso que eu pulei um pouquinho quando a gente estava lendo aqui, do parto normal, do parto cesárea. Hoje, diferente de há pouco tempo atrás mesmo, hoje uma mãe, uma gestante que tem o vírus do HIV e que ela tem uma carga viral indetectável, ela pode fazer o parto normal com as chances irrisórias, que se ela fez tudo certinho, como se fosse um parto cesárea. Antes não tinha esse trabalho, porque pensava-se que podia ter mais fluidos corpóreos no parto normal e que mesmo assim podia passar, mas com a carga viral indetectável, a chance é igualzinha ao parto cesáreo, tá? E o que a gente faz com essas crianças que são expostas, né? Num primeiro momento, eu classifico todas as crianças que chegam no nosso serviço como uma criança exposta. Eu só considero ela positiva a partir de exames, mas eu tenho uma exposição ao vírus do HIV quando essa criança chega. E aí sim eu vou avaliar essa criança, né? Então, essa criança geralmente chega antes de 15 dias, tá? A gente faz o possível e impossível para essa criança chegar no nosso serviço, no máximo em até um mês, mas a gente briga para antes. E aí, no caso de algumas falhas de sistema, enfim, não chega, mas a gente faz de tudo para que essa criança chegue. E aí a gente faz o acompanhamento de 2 cargas virais consecutivas, tá? Até os 6 meses de vida, eu tenho um excelente esclarecimento, eu tenho um desenho do que essa criança é. Se eu tenho 2 cargas virais negativas e essa criança já foi destituída, já foi abrigada, ela já não está com a mãe biológica, eu consigo ter certeza, ou 99% de certeza, que essa criança ela é somente exposta. Por quê? Porque uma criança que nasce exposta e que depois a gente diagnostica com o vírus do HIV, numa primeira carga viral eu já tenho positividade, tá? Então, a gente faz isso o mais precoce possível, até porque se eu tenho uma carga viral, eu já tenho que entrar com medicação. Então, tem que ser jogo rápido, não pode demorar. E aí eu faço o segmento mensal, o serviço todo faz o segmento mensal de puericultura. E se tiver que entrar com alguma medicação, a gente entra. E aí, até os 18 meses, ela não faz mais exame. Com 18 meses, eu faço a sorologia de HIV e a carga viral, e aí, os 2 dando negativos, eu fecho essa criança como sendo somente exposta, sem nenhum outro vínculo relacionado ao vírus do HIV. Tá? E aí, obviamente, se eu tenho 2 cargas positivas antes dos 6 meses de idade, ou o mais precocemente possível, eu classifico ela como HIV. Se ela tiver alguma comorbidade associada a esse acompanhamento, eu classifico ela como AIDS, e aí a gente faz o segmento o mais precoce possível, tá? Fechando aqui meu bate-papo, eu acho que, primeiro, que vocês são pessoas exemplares, são pessoas excepcionais. Quem está aqui nesse grupo são pessoas que não são pessoas, são anjos, né? E as nossas crianças também são. Então, aí eu vou até me emocionar. Mas elas são crianças que precisam tanto de vocês quanto de vocês delas. E não tenham medo, elas precisam de amor. E amor a gente constrói. Então é isso. É amor. Obrigada. Deixa eu fechar aqui, peraí. Pronto.
Que lindo, viu? Ai, eu É já fiquei emocionada. Não, maravilhosa. não era para ficar emocionada. Tem que ficar mesmo, é isso aí. Parabéns, viu? Ai, Pelo seu imagina, trabalho. meninas. Obrigada a vocês. Vocês são anjos. Vocês são E pessoas muito obrigada por queridas. ter aceitado de participar aqui do Imagina, nosso grupo, imagina, tirar Beth. algumas dúvidas. Obrigada, tá? Imagina, estou aqui à disposição para esclarecer as dúvidas de vocês. E é isso, eu acho que a gente tem que não ter medo, né? Não ter. A gente está aqui para. Vocês, na verdade, estão aqui para serem formadores de pessoas muito queridas, muito amadas e que elas precisam disso. E o resto é tudo consequência de uma jornada que poderia ser de qualquer forma, né? As jornadas que a gente passa na nossa vida. Então, e que vocês consigam trilhar o melhor caminho para esses anjinhos, porque são anjinhos e que, graças a Deus, assim, eu tenho o que a gente está vendo hoje aqui na Baixada Santista, graças a Deus, é, já foi muito mais. A última criança que a gente teve que é HIV positiva, na verdade, ela não foi nossa, ela acompanha comigo, ela está com quase 3 anos de idade, e ela não é da nossa cidade. A mãe era uma nômade, a mãe era parava nas cidades, enfim, e acabou nascendo aqui em Santos. Mas a última nossa, mesmo da nossa cidade, faz 7 anos. Bacana. Muito bacana. Graças a Deus, né? Então, assim, vocês veem que assim, as mulheres, elas não deixam de engravidar. Então, isso é fato. Então, Carol, mas elas não estão engravidando. Não, tem sífilis pra caramba aí, gente. Então, não usam camisinha mesmo. Falar que elas estão usando camisinha, estão se prevenindo. Não é isso. Elas estão engravidando. É que a gente, realmente, acho que todo mundo é muito engajado em relação aos cuidados dessas mães, porque a gente não pode ter ninguém positivo aqui, não. É isso aí, trabalho bonito. E olha, fiquei super feliz de que muitos outros médicos tenham essa sensibilidade, esse carinho que você tem, viu? Quem ficou Obrigada, emocionada fui eu. Muito bacana. Obrigada. Eu acho que foi a Ana Silva me passou um bastão muito, muito sério, muito, muito bom. Ó, maravilhosa também. É outra que é maravilhosa. Vou me meter aqui rapidinho e fazer o seguinte comentário. Nós tivemos o acompanhamento da doutora Carol com o Vitório durante os 18 meses. E agora na Emily e tal. E o acompanhamento, o atendimento que nós recebemos foi absolutamente exemplar. Aliás, além de exemplar, é muito mais do que simplesmente médico, né? É um ser humano envolvido naquilo que faz. E eu vou comentar de que a gente vê exatamente a mesma coisa dela e do resto do pessoal da sessão, com todo mundo que está lá. Da última vez que eu estive lá, tinha um rapaz que era acompanhado há não sei quantos anos e de que ele já estava fazendo 18 anos, ele não era mais para estar sendo atendido no setor psiquiátrico, estavam conversando com ele para encaminhá-lo para outro setor. Ele estava assim, é um portador do vírus que está com 18 anos de idade e há mais de uma década, se eu não estou equivocado, do que eu ouvi da conversa no corredor, ele era atendido lá com uma humanidade impressionante. Então, assim, realmente tem um valor monumental o trabalho que essa gente toda faz. A doutora Carolina é pediatra, mas lá tem assistente social, tem psicólogo, tem enfermeira, tem simplesmente as atendentes, até as faxineiras trabalham. Debaixo da máscara, a gente vê que as pessoas trabalham com um sorriso no rosto. Como isso é importante no mundo difícil que a gente está vivendo. Como isso é importante. Ranieri, é um trabalho deles, dessa equipe, diferenciado. A gente sempre viu isso com a Carol agora, e antes da Carol, com a doutora Ana, a doutora Tereza, que a gente também conheceu. Então, são pessoas abnegadas, é que nem você falou, a doutora Carol e toda uma equipe envolvida, né? Sim, não faço nada sozinha, jamais, jamais, jamais. A equipe é exemplar, não tem nem o que falar. Muito bom. Parabéns para todos. E quem ganha são as crianças, né?
sempre. Outra coisa que eu queria falar interessante, mas aí eu acho que seria até um outro papo, e que também acho que, de repente, cabe a vocês isso. Dentro da infectologia infantil, a gente não faz isso na Prefeitura de Santos, nem na Prefeitura de Itanhaém, né? Eu não sei das outras prefeituras, mas tem um serviço dentro da infectologia infantil que talvez tenha um pouco de algumas angústias que vocês possam ter, que é justamente uma anamnese, é uma investigação de possíveis situações quando vocês recebem alguma criança, tá? Então, assim, o infectologista infantil, a gente consegue ter um olhar, por exemplo, as vacinas que tiverem pendentes, a gente avalia, exames que podem ser feitos, que a gente consegue, de repente, tirar alguma coisa que a mãe biológica tinha. Então, a infectologia infantil, ela abre um pouco esse leque para justamente um acompanhamento e segmento dessas crianças que chegam até vocês, desses anjinhos que chegaram, para a gente ter uma clareza de como é que é. Né? Então, se você tem um diagnóstico, é uma coisa. Mas se você fala assim, ai, Carol, estou com uma dúvida, vamos fazer uma avaliação geral? Dá para a gente fazer isso também. Entendeu? Então, não é uma coisa que, ai, Carol, a gente vai ficar sem saber o que tinha, o que não. Não, dá para a gente também, dentro de uma avaliação de infectologia infantil, dá para a gente, sim, nortear isso, do que a gente pode investigar, do que a gente pode vacinar além, enfim. Acho que é uma coisa interessante também para vocês e que dá para a gente fazer isso muito, muito bem. Eu acho importante isso que você está falando, Carol, porque tem coisas que a gente não sabe da família. Exatamente, muitas, né? A gente tem algumas informações, então, assim, eu trabalho na justiça, então o processo vem com vários relatórios, né? O relatório do hospital, o relatório, às vezes, do pré-natal, relatório do conselho tutelar, então, assim, é uma coxa de retalhos e muitas informações a gente não tem. Muitas vezes as pessoas perguntam coisa, o médico perguntou tal coisa, a gente não sabe, não é? Então, essa investigação eu acho muito interessante, até como uma orientação para as pessoas no dia a dia do trabalho, né? A gente pode, por exemplo, repassar essa informação, essa orientação. Sim, eu acho super importante. A gente não tem esse trabalho dentro da área pública, mas você, em busca dessas informações, você consegue. Você consegue fazer essa triagem. Não vou te falar 100%, mas a gente consegue dar uma boa triada, né? Investigar tudo que a gente precisa, entendendo esse perfil que a gente desconhece dessa mãe biológica. Dá para a gente fazer isso bem tranquilo. Dá para fazer, por exemplo, coisas que ele pode ter tido, então a gente escolhe algumas sorologias que, de repente, ele já tem alguns marcadores sorológicos, algo que ele já tem algum anticorpo relacionado a algum tipo de doença. Então, dá para a gente fazer esse screening, né? Isso é importante. Acho que é importante, sim, porque você falou de medo, né? Assim, as pessoas têm medo, né? Lógico. E o medo, ele precisa ser... não, acho que não suprimido, mas enfrentado com informação. Exatamente. Acabei de falar com a pessoa que mandou um e-mail hoje, agora há pouco, ela estava perguntando, porque tem aquela planilha que tem que ser preenchida, né? Se aceita com doença tratável, não tratável, enfim, que é uma angústia que as pessoas não sabem direito, e nem quem propôs a planilha, que é o tribunal, não sabe também direito o que quer dizer aquilo, o que eles querem dizer, mas assim, o que eu estava falando para ela é que isso serve como um guia para a gente balizar um pouco, a partir do perfil da criança, quem que a gente vai convidar para conhecer aquela criança. Né? Então, se a pessoa fala, não aceito tal coisa, não aceito HIV, eu não aceito pais portadores de HIV, a gente nem chama. Né? Mas o medo, ele precisa ser enfrentado com informação. Né? Eu canso de falar isso para as pessoas do cadastro, que elas precisam se informar. Então, precisam procurar fontes confiáveis, participar do grupo de apoio. Esse tipo de atividade que a gente está fazendo aqui, a sua participação é perfeita, porque as pessoas precisam saber para lidar com o que vier, né? Para saber com o que elas estão lidando, para que o medo não seja nenhum impedimento e nem uma coisa destrambelhada. Né? Vou lá enfrentar de qualquer jeito, eu preciso saber o que está acontecendo. Então, eu acho que é muito importante, essa informação é preciosa, viu? Eu só queria complementar o que a Beth e o René falaram, assim, a Ana Silvia construiu, né,
trabalho, né? Então, Um legado. legado importante, mas você está ali honrando, está à altura ali na continuação do trabalho. Tente chegar na doutora Ana Silvia. Parabéns. Obrigada. Aliás, Alguém tem mais dúvida? Nós temos uma coisinha. A Ana Silvia, há muitos anos atrás, ela escreveu uma espécie de um roteiro, assim, explicando direitinho a questão do HIV, específico do HIV, da questão digital. E é bastante antigo, quer dizer, a questão do parto eu não sabia, né? Tá, Então, vamos fazer, Sandra. Vamos fazer, eu vejo isso novamente, monto para você. Pelo menos um fluxograma simples, né? Como se fosse essa aulinha, assim, bem didático, né? Se você quiser, daí eu te mando o que ela escreveu na época. Pode ser, te agradeço. Vou deixar aqui no chat, eu deixo o meu e-mail. Tá. Aí eu te mando amanhã ou essa semana. Tá. Legal, acho que vai ser bom. Obrigada. Imagina, mas ajuda muito. E até esse fluxograma, isso desse atendimento que a gente pode fazer, isso imagina, qualquer livro que a gente tem de infectologia infantil, a gente tem um capítulo só falando sobre esses anjos que chegam na nossa casa e o que a gente precisa fazer de investigação. Todo livro tem de infectologia infantil. Pessoal, quem tem qualquer tipo de pergunta a respeito das doenças, a respeito de prevenção, o que precisa ser feito com uma criança que de alguma maneira tenha sido exposta ou tenha a doença, quais as margens de risco, possíveis necessidades, sei lá, qualquer tipo de dúvida, tenho certeza, é o momento, é a oportunidade. E eu, faço questão absoluta de dizer a experiência própria, né? Nós alteramos o nosso perfil quando estávamos na fila para a adoção, depois de participar de algumas reuniões como essas aqui nesse grupo e de receber informação e, com essa informação, derrubar conceitos equivocados, preconceitos, literalmente abrir a mente e saber que uma criança soropositiva não é desculpem os termos, mas não é uma criança aidética, né? Assim, não tem nada aquela figura. Existem certas palavras da nossa cultura que são pesadas demais. Para muita gente, numa determinada idade, a palavra câncer é sentença de morte. Para muita gente, a palavra AIDS é sentença de morte. Não é assim, nem com uma coisa, nem com outra. E é informação que derrubam esses conceitos errados e que pode abrir portas na vida da gente. No caso, a adoção. Você passa a aceitar crianças que, de alguma maneira, estiveram expostas, mas que não são doentes, e por aí vai. Então, a hora de tirar a dúvida e de derrubar essas barreiras é agora. E eu também deixo, o meu e-mail ficou com vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, pensarem, Carol, o que você acha disso? Estou à disposição. O que eu puder ajudar vocês, eu estou à disposição. Eu acho que o que a gente mais precisa ajudar os pequenininhos. As pessoas costumam ter medo e vergonha. Não, imagina. Né? Eu simplesmente não tenho pudor em falar. A Aline perguntou uma questão aqui no nosso chat. Doutora Carol, eu fiquei com uma dúvida, na verdade, uma curiosidade. Como é esse banho ao nascer, no caso de crianças, de pessoas que... todas as mães, Aline, que são... Todas as crianças que nascem dessas mães, que são portadoras do vírus do HIV, a gente faz um banho imediato para tirar os fluidos corpóreos dele. É um protocolo nacional, não é de maternidade, é um protocolo nacional que você tem que seguir, e você faz um banho mesmo, dá um banhinho no bebê. Você não usa nada que esfregue, então você faz um banhinho com eu faço em todos os bebês, eu não tem nada a ver, eu trabalho em uma maternidade em Itanhaém também, eu trabalho no SAI e na maternidade de Itanhaém, que é uma maternidade regional, não sei quem conhece, é uma maternidade que pega desde Mongaguá até Itariri. Então, todas as gestantes que chegam, que são dessa cidade, que tem alguma complexidade, e os de baixa complexidade, munícipes de Itanhaém,
nascem com a gente lá. E aí eu faço questão de dar o banho no meu plantão, independente, que não tem nada a ver em relação à infectologia lá, eu faço sala de parto, não tem nada a ver, mas eu faço questão de fazer os banhos dos meus bebês e a gente usa água e sabão ou clorexidine, mas pode ser água e sabão com água corrente, ligo uma torneirinha de água morna, seguro o bebezinho assim de barriguinha para baixo, eu pego uma compressa, essas compressas de centro cirúrgico, e esfrego o bebezinho. Então, eu não uso nada que possa machucar ele. Eu esfrego o bebezinho tentando tirar todo aqueles fluidos que tem, né? O vernix, alguma secreção que tem, algum sanguinho que tenha, materno, enfim, eu passo tudo aquilo, faço um banho nele. E eu tento ser o mais rápida possível, porque ele não pode também perder a temperatura, mas é assim que nasce. Literalmente, assim que nasce. A gente tira o bebê, viu que tá tudo bem com o bebê chorou, esperto, tá, eu escutei coração, tá tudo direitinho, a gente vai lá e vamos preparar o banho. Na verdade, o banho já tá preparado, eu vou lá e corro fazer o banhinho nele. É banho mesmo, dá um banhinho nele para tirar todos os fluidos. Imagina. Jussara, posso falar? Tem o Custódio perguntou só, desculpa, alguém perguntou aqui alguma coisa, alguém ia falar alguma coisa. Não, pode falar a pergunta do Custódio, Jussara, depois eu o Custódio escreveu, para confirmar, a gestante é portadora do HIV. Ela vive com o vírus, ela é portadora. Os procedimentos a serem adotados dependem do nível de carga viral da mãe. No estado de São Paulo, Custódio, não, independente, tá? A única coisa que pode diferenciar é o parto. Então, para carga viral indetectável, você pode liberar o parto normal. Para carga viral elevada, eles fazem cesárea, tá? Mas a medicação endovenosa, a suspensão do aleitamento materno, na verdade, a medicação endovenosa, o estado de São Paulo ainda mantém, alguns estados no país não dá mais com carga viral indetectável. E o aleitamento materno é suspenso para todo mundo, é nacional, tá? Mas a única coisa que difere da carga viral em si, no estado de São Paulo, é o parto normal ou cesárea. O restante faz tudo para todo mundo. Eles quiseram tirar essa medicação, o AZT, que é o azidovudina, que é a primeira droga do HIV nacionalmente. Alguns estados abrangeram isso com mãe com carga viral indetectável, mas o estado de São Paulo ainda não quis tirar. O estado de São Paulo, para alguns protocolos, a gente tem um protocolo próprio. O da sífilis também é outro que a gente usa só o do estado de São Paulo, porque o grupo CRT, que é um grupo regional dessa questão de transmissões, ele faz um protocolo nosso, que Carol, né, não é porque a gente é daqui do estado de São Paulo, mas ele é muito mais trabalhoso, muito mais delicado do que alguns outros estados que deixam um pouquinho a dúvida deles, né? Eles deixam muito mais amplos do que a gente. E como eu sempre falo, né? Protocolo é o mínimo necessário. Então, tem que fazer o que está ali escrito. Se você quiser fazer a mais, faz, mas tem que fazer o que está escrito. Protocolo é para isso, né? Para a gente seguir ali. Faz aquilo que aquilo é o mínimo. Se você quiser fazer a mais, faz. Isso é importante, né? Mas é isso. Jussara, desculpa, pode falar. Não, imagina, falo muito, eu sei também ficar quietinha. Imagina! Então, deixa eu te falar. Eu tenho 2 filhos, um de 8 e um de 7, são irmãos biológicos, e a mãe, na época, tinha sífilis. O Daniel, que é o mais velho, eu lembro que quando vi a carteirinha deles, vinha escrito sífilis congênita. Eu fiquei enlouquecida, porque eu sou advogada, não entendo nada disso. Falei, meu Deus, o que é isso? O que é isso? E era uma coisa assustadora, independente, né? Só por ser mãe já era assustadora, só de ler. E eu sei que eles ficaram, assim, desde o nascimento, acho que 10 dias direto no hospital, tomando uma medicação. Esses 10 dias tomando a medicação, é essa que você comentou? A sífilis, primeiro eu vou te falar como é que a gente classifica a sífilis congênita, tá? A gente classifica por 3 grandes critérios. Ou o bebê nasce com sintomas, tá? Que aí eu não sei como é que foi os sintomas dos teus pequenos, se teve também, porque é que nem eu te falei, quando nasce com sintomas são bebês extremamente graves. Ou a mãe não tratou, ou tratou de forma inadequada, ou tem um número que a gente usa, não sei se você chegou a ver isso, Jussara, na papelada dos teus pequenos, tem um número que a gente usa, que é o VDRL, ele tem uns números, 1 para 4, 1 para 8, 1 para 16,
E quando esse número é 2 vezes maior do que o da mãe, também a gente classifica como sífilis congênita. Então, sífilis congênita não é só a doença em si, mas são possíveis formas de transmissão que essa mãe pode passar para esse bebê, tá? Provavelmente, eles foram classificados por sífilis congênita, provavelmente não pelos sintomas, porque, graças a Deus, parece que são crianças sadias, né, e tudo mais, mas provavelmente essa mãe não tratou, ela deve ter entrado no que é mais frequente. Essa mãe biológica não fez tratamento, e aí eles foram classificados como sífilis congênita. Eles fazem o uso de penicilina cristalina por 10 dias. Então, provavelmente os dois fizeram isso. E aí, eu não sei como é que foi depois do segmento, mas o que a gente faz nas prefeituras e é protocolo? Você seguir esse exame até eles terem 2 exames negativos para eu ter certeza que eles estão curados da sífilis. Então, eles têm que ter um exame específico para ver se eles têm sífilis. Eu não sei como é que foi, porque isso aí você faz até os 18 meses. Até 18 meses? Não, mas a gente, por exemplo, se você hoje fala assim, ai, Carol, eu quero coletar, vamos coletar. Não tem problema, a gente coleta. Eu acredito que não tenha, não, porque eu lembro que na época eles foram no pediatra, a gente contou toda essa história, aí o pediatra faz aquela renca, né, aquele montão de deve ter feito. E eles têm saúde. Graças a Deus. Mas é isso que a gente faz. Então, a sífilis congênita, ela não é só pela doença em si. Então, você também classifica como essa mãe que não foi adequadamente tratada. E aí ele cai num fluxograma da maternidade, que aí você faz, e uma das coisas é entrar com 10 dias de medicação, caso for mesmo. Tá, eu queria só fazer uma observação aí do que foi falado, que o Daniel, ele estava no abrigo da Casa Vó Benedita. E o Henrique, eles têm uma diferença de 1 ano e 4 meses, né? Depois que o Daniel chegou para mim, aí nasceu o Henrique. E o Henrique foi para a família acolhedora. Então, a gente observa algumas diferenças em toda essa história que vocês falaram. Então, por exemplo, em relação à rede, em cuidar da mãe biológica, de fato, o Henrique, eu também choro, então, peraí, o Henrique, ele veio com uma saúde ótima, de ferro, ele fez o tratamento da sífilis devido à mãe, mas ele foi ter a primeira febre com quase 2 anos de idade, veio gordinho, cheio de energia, ele veio tudo de bom. Por quê? Porque a rede cuidou da mãe, mesmo que a mãe não tenha ficado com o primeiro, que era o Daniel, a rede cuidou dela e ela engravidou e a rede fez o pré-natal nela. Então, você vê a diferença quando a rede cuida de uma mãe que está por aí, o filho veio assim, cheio de saúde. Então, eu gosto de falar isso para ver como a rede fez a diferença no segundo filho. Não ficou com ela, mas assim, não importa, ele veio com muita saúde. Ele foi cuidado pela rede, né? E ajudou a mãe biológica. Na pediatria, em geral, Jussara, independente de ser infecto ou não, a gente sempre fala dos 1000 dias, né? Não sei se vocês já ouviram sobre isso. Agora está vindo aí o 1090. Os 1000 dias nada mais é do que o começo, a concepção desse feto, até os 2 anos de idade dele, que dá os 1000 dias. E a gente fala muito disso, né? Então, agora veio o 1090, acrescentando pelo menos 3 meses antes dessa mulher engravidar, de todo um planejamento reprodutivo que ela tem que ter em questão de alimentação, de medicação, enfim. Então, agora, o que vai começar aí, provavelmente para esse ano novo, vai ser a gente ter essa discussão de cada vez mais a prevenção, né? Cada vez mais aquele planejamento para a gente conseguir ter crianças que vão super bem. E faz mesmo a diferença. Eu concordo com você plenamente. Faz diferença. Tá, era isso que eu queria comentar. Muito obrigada. Ai, como é que tira aqui do celular? Aqui em cima, Jussara. Isso. Mais alguém, pessoal? Tomara que eu tenha ajudado aí, pelo menos dar uma clareada, né? Podia falar um pouquinho da cicatriz da sífilis? Falo. Isso da cicatriz o bebezinho não fica, a não ser que ele tenha algum sintoma, né? Que nem que a gente falou, algum sinal clínico que justifique. Mas a cicatriz, Sandra, quando a gente fala de cicatriz sorológica, é muito relacionado à sífilis, tá?
e são das gestantes, ou dos adultos, não, adultos assim, mas vamos falando aqui da gente, né, de gestantes. Cicatriz sorológica nada mais é do que essa mãe, ela teve sífilis em algum momento, essa mulher teve sífilis em algum momento, tratou de forma adequada, e aí, numa próxima gestação, a gente tem que ter comprovadamente que essa mãe, ela manteve o mesmo parceiro e que ela fez tratamento adequado, para a gente considerar uma cicatriz. Cicatriz hoje, tendo o olhar da pediatria, é muito difícil ser uma cicatriz sorológica, né? As pessoas, às vezes, consideram a cicatriz sorológica só porque tem número baixinho, né? Então, o pediatra tem um olhar um pouco mais crítico nisso, porque é difícil você ter certeza que essa mãe não teve nenhum outro tipo de relacionamento e que ela tem comprovadamente na carteira que ela tomou as medicações. Então, quando chega na maternidade, é muito complicado, e às vezes cai como essa mãe não sendo tratada, e a gente faz a investigação desse bebê. Então, cicatriz é isso, como é classificado. E ela sempre fica com um nível, um marcador no sangue dela, sempre falando, oi, eu tenho sífilis, já tive sífilis. Mas o bebê a gente não fica, a não ser que ele tenha sinais clínicos. Mas o bebê que acompanhou com a gente, mesmo o das crianças da Jussara, que fizeram a medicação, se ela tem todos os exames negativos, ele não tem cicatriz. Ele só vai ter sífilis ou cicatriz se ele contrair por via sexual, né? Deu, Sandra? Então. Obrigada. Eu achava que a cicatriz ficava mesmo se fosse, no caso do bebê ter... Bebê não. Bebê, a não ser que ele realmente, como eu falei, a não ser que ele nasce com sintais... Se nasce grave, aí ele pode realmente ficar com algum marcador. Mas crianças não, crianças ficam curadas. Mais alguém? Acho que não. Ranieri saiu? Não, Ranieri só fechou. Gente, se vocês não sei, a gente termina, o que a gente faz? Gente, eu estou à disposição aqui, o que vocês quiserem fazer. Ficam com o meu contato. Carol. Falar, Sandra. Então, Carol, teve uma vez, a gente teve um caso de uma menininha que tinha HPV, ela contraiu no quarto. Você podia falar um pouquinho? E ela tinha todas essas lesões é como se fosse herpes. Todas essas lesões, herpes, catapora, HPV, são lesões que, quando tem lesão ativa, você realmente pode ter esse tipo de contaminação. E aí tem que fazer investigação, tratar o mais precocemente possível. Não são doenças que ficam com cicatrizes importantes, eles são muito pontuais, a não ser que não seja investigado e nem tratado, né? Mas, de um modo geral, esse varicela, herpes e HPV são lesões que você consegue tratar de imediato. Na época, a informação que a gente tinha, a menininha era uma bebê que não chorava. Provavelmente ela teve HPV de laringe, não? Parece que era nas cordas vocais. E aí, o que foi indicado, mas faz muitos anos isso, é que ela tinha que fazer uma raspagem de tempos em tempos. Quando crescia a lesão, tinha que raspar, né? HPV é uma coisa difícil de, né? Você tem que ser muito pontual, até para nós mulheres, né? Homens, enfim, é uma coisa que tem que ser muito radical e logo, né? O mais precoce possível. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aliás, tem alguém na frente? Desculpe, eu saí por um minuto porque tinha uma criança batendo aqui na porta. A toxoplasmose. Eu sou absolutamente ignorante. O que é a doença, o que ela gera? E você fez um comentário profundamente delicado. A única referência e ligação que eu tenho com toxoplasmose é de que é doença de gato. Agora, doença de gato no quê? E aí eu vi... cocô de gato. Slide, a fotinho do gato, eu falei, gatinho. Esse diacho dessa doença. E você disse a maioria é de gato, a grande maioria é de gato, pode até ser de porco, mas a maioria é de gato, e é contato com as fezes do gato. Então, geralmente, são mães que têm gatos, que não tinham tido contato antes da gestação e acabam contraindo a toxoplasmose, porque a toxoplasmose todos nós podemos ter, tá? A gente teve contato e tudo mais, só que na toxoplasmose, na gestação, é que não é legal ela ter, porque pode ter algumas alterações desse bebê, alterações neurológicas, faz algumas calcificações de sistema nervoso, então, assim, não é legal ter na gestação.
o restante, quando você tem, eu posso ter, vocês podem ter, e tudo bem. Às vezes nem entra com medicação. Dependendo da clínica, nem entra com medicação. Mas é contato com as fezes do gato. O que gera o diástase da toxoplasmose na pessoa? Na pessoa, como se fosse um quadro gripal, viral. Mal-estar, indisposição, e aí, se começar a ter alguns sinais, é aumento de fígado, aumento de baço, aumento de gânglios cervicais, e aí sim você tem que tratar. Na toxoplasmose adquirida. Se a mãe pega na gestação, aí ela entra com a medicação para prevenir de não passar para o bebê. E aí, agora, vão vir as outras perguntas que, da sua exposição, eu fui guardando aqui na cabeça. Então, assim, a toxoplasmose, pelo jeito, é algo que, para um adulto, para uma pessoa normal, gera muito poucas lesões, mas, se a mãe está com toxoplasmose, pode gerar efeitos sérios na criança durante a gestação. A sífilis é mais ou menos a mesma coisa? Mas os efeitos é muito mais na toxoplasmose do que na sífilis. Os efeitos da Pode acontecer também. São piores do que o da sífilis? Pode acontecer também, mas a toxoplasmose, a citomegalovírus, ela é um pouco mais agressiva. Tá. Ó, temos aí uma dúvida da Amanda. Da Amanda. Gostaria de chamar o bebê que está sob tratamento nos primeiros 18 meses. É de HIV, né, Amanda? Primeira coisa. Segunda coisa, tratamento com 18 meses de tratamento, se tem que estar tomando remédio, ele já tem, então, HIV. Porque a criança que é exposta, a gente só dá medicação por, no máximo, 28 dias. Depois a gente só faz o segmento. Uma outra medicação, enfim, mas do HIV em si é só 28 dias. Isso. Então, se ela já está... Então, o segmento é por 18 meses, mas uma criança exposta só toma remédio até 28 dias. Do HIV, tá? E aí, assim, se tem algum efeito colateral, hoje, Amanda, mesmo as crianças que vivem com o vírus da HIV, graças a Deus, o efeito é muito, muito, muito infrequente. É muito difícil, as crianças vivem muito bem hoje com as medicações. No começo é um pouco assim, tem um pouco de vômito, um pouco de mal-estar, uma dorzinha de cabeça, mas vai super bem. Fazer um relato aí da experiência que nós aqui em casa estamos vivendo com a Emily, né? Nós recebemos a Emily com 16 dias de vida e ela estava bem no meio da aplicação deste protocolo, né, dos primeiros 28 dias. Né? As orientações que recebemos, né? Medicamento, tal hora, assim, o limite de tolerância de horário é de 5 minutos, não pode ter mais do que isso. Era uma bomba, um monte de coisa. A gente fica... 2 dos medicamentos têm um cheiro insuportável. Um deles parece aquele cheiro de permanente de mulher. Hoje em dia, permanente para mulher não é mais moda. Mas eu lembro, quando eu era criança, a mulherada toda fazia permanente, parece que o mundo cheirava permanente. Era um troço insuportável, aquele cheiro de química. Um dos medicamentos desse protocolo tem aquele cheiro. Me lembrou a minha infância e senti aquela porcaria daquele cheiro de permanente de mulher. É muito forte o diacho do medicamento. É uma paulada, mas cessou os 28 dias, paramos de dar os medicamentos para ela. 15 dias depois ela fez o exame e a carga viral estava negativa. Caraca, a Emily está com a gente numa condição temporária, mas o afeto é absoluto. Caraca, saiu assim, o alívio peso, né? do coração da gente é indescritível. Carga zerada não, negativa, né? Carga viral negativa. Caraca, como é boa essa sensação de coisa. Faz um bem tão grande, essa pequenininha, essa coisinha gostosa que traz essa energia tão boa para dentro da minha casa. É muito bom. E aí, isto provavelmente é consequência dessa regra, né, do protocolo, da atenção imediata, do banho dado logo ao nascer, daquilo que a Jussara falou muito bem, né? Existe uma rede cuidando da mãe, da criança. É um monte de burocracia para tudo quanto é lado, mas que tem um motivo de ser e que gera efeito. A mãe biológica da Emily, até as meninas da limpeza sabiam quem era. É verdade, a mãe biológica. Aliás, a mãe biológica da Emily tem um histórico de vida profundamente difícil.
ela é uma portadora da HIV por transmissão vertical, né? Os pais passaram para ela, a mãe passou para ela ao nascer o HIV. E é uma mulher que, se eu não estou enganado, está com 26 anos de idade, ainda está aí vivendo, né, esse tempo todo portadora do HIV. E quando a Emily nasceu, já foi aplicado todo o protocolo de prevenção. Deu zerada a carga viral dela, então, assim, parou os 28 dias, 15 dias depois começou a tomar o antibiótico, vai tomar durante um determinado tempo, e eu não lembro agora, a doutora vai dizer, quando ela vai fazer outro exame de confirmação da carga viral negativa, e simplesmente vai ser uma menina que ou vai voltar para a mãe, ou vai para uma família, para adoção, mas saudável, ou saudável. Vai viver Exatamente. bem. Exatamente. É isso mesmo. A gente geralmente dá um intervalo de 2 meses, Ranieri. Então, se ela coletou com um mêsinho um pouquinho, na próxima consulta ela já deve estar coletando de novo. A próxima consulta ou é 18 ou 19 agora de novembro? Então, ela deve coletar com a gente. Mais alguma coisa? Tinha uma terceira pergunta. Eu lembro que eu memorizei 3, mas era da toxoplasmose, da sífilis. Tem uma borboletinha atrás de você. Que lindo, que lindo. A terceira pergunta simplesmente era alguma coisa ligada a HIV, mas eu apaguei aqui na minha cabeça, sumiu, eu peço desculpa. Mas você sabe que eu estou à disposição, até do grupo, viu, gente? Que nem eu falei. Deixei aqui meu e-mail, qualquer dúvida que vocês tiverem, pelo amor de Deus. Estou à disposição, quero mais poder ajudar vocês e tentar esclarecer do que eu posso ajudar. Tia Beth? Oi. Tem crianças lá com portadoras no abrigo? A borboleta está atrás de você, Ranieri. Tá. Custódio, as que nós temos lá agora, os problemas são outros. São outro tipo de problemas. Mas volta e meia vem sim e a gente tem que fazer o tratamento na criançada. A gente faz o acompanhamento. Aparece de vez em quando, né? Sim, sempre, né? Tia Beth. Sabe, eu não sei colocar os emojis. Tudo quanto é reunião que eu estou fazendo, para vir colocar os emojis. Ele adora colocar os emojis. Então, isso que a gente está aqui pensando, que a gente está falando muito sobre bebês, né? Mas se chega uma criança, né, que foi negligenciada e com 3 aninhos, um exemplo, é feita essa investigação, doutora, né? Pode-se fazer com qualquer idade ou no abrigo mesmo? Olivia, né? Pode fazer, Isso. Olivia, com qualquer idade. A gente pode fazer, você vai no meu consultório e fala assim, Carol, vamos fazer, acabei de receber esse bebê ali, essa criança, enfim, o que dá para a gente fazer? Dá para a gente, sim, ter pelo menos um histórico dele, de sorologias dele, e para a gente entender e desenhar isso para você. Dá, sim. Sim, tá bom. Mesmo, obrigada. Imagina. Então, Olivia, só Oi, Tia completando, Beth. Olivia, todas Sim. as crianças de lá do abrigo, todas, elas são acompanhadas. Assim que elas chegam, muitas, nós tivemos uma leva de recém-nascidos agora, e todos eles fazem todo tipo de exame e são acompanhados. Quanto a isso, vocês, grupo, fiquem tranquilos. E quando vocês são chamadas pela Sandra para ela buscar o filho de vocês, além da Sandra e a equipe dela do fórum, passar tudo que tem que passar sobre saúde, sobre responder as perguntas sobre mãe e tal, lá no abrigo também a gente faz a mesma coisa. Fica tranquila. Que bom. Tá bom? Obrigada, Tia Beth. Valeu, minha linda. Posso tirar uma dúvida? Boa noite. Pode. Eu ouvi dizer, né, não sei se é mito, quando a mãe tem toxoplasmose, não pode ser feito, ela não pode ter parto normal, porque tem risco para a vista da criança, isso? Não, pode ter. Como é que é teu nome? Desculpa. Julieta. Julieta, pode fazer, tanto parto normal quanto cesárea. O risco você vai ter que investigar depois, quando o bebezinho nascer. Não é só pelo parto.
Intraútero pode acontecer. Então, não vai ser a via de parto que vai fazer com que piore ou melhore a questão da acuidade visual. E quanto à cicatriz? Eu ouvi dizer que a pessoa que tem toxoplasmose fica com uma cicatriz, não sei se é na retina, na córnea. E ela teve toxoplasmose ocular. Ah, se foi ocular. Se for ocular, sim. Se for sistêmico, não. Aí só vai ter no teu sangue que você teve, fica um marcador, né? Fica um anticorpo, e aí vai mostrar para você que você teve. Mas não, e toxoplasmose é uma coisa que a gente só tem uma vez, não fica tendo 500 vezes, tá? Então, se uma mãe que planeja, né, engravidar, se ela já teve toxoplasmose, ela pode ficar tranquila em relação a isso. Ah, tá. Entendi. Obrigada. Tá. Sífilis, não. Sífilis pode pegar várias vezes. Uhum. E aí, gente, vamos perguntar para a doutora. Vamos aproveitar. Às vezes as perguntas aparecem também depois, né, Beth? Eu fico, isso que eu deixei bem à vontade. E aí fica pensando, né? Fica assim, ai, verdade. A dúvida às vezes vem depois mesmo. Doutora, como eu disse, a gente participa há muitos anos do grupo. E é extremamente interessante a enorme diferença que faz uma reunião presencial dessas reuniões isso sim, isso não tenha dúvida, né? Nas reuniões presenciais, às vezes que nós tivemos algumas pessoas passando informações desse tipo, a reunião é para acabar às 10, vai para as 10h30, vai para as 15 para as 11, porque realmente a coisa envolve. Não tem jeito, né? Tem algumas pessoas que dizem que a tecnologia melhorou um monte de coisa. Eu não consigo imaginar como isto que nós estamos vivendo agora possa ser melhor de alguma maneira do que uma reunião presencial. No máximo, pelo fato de que nessas reuniões aqui do grupo, às vezes, entram pessoas de outras cidades, né? Eu acho, se eu não me engano, a Clarissa não é daqui de Santos, não é isso, Clarissa? Ou você é daqui de Santos? Né? Não, eu sei que ela é. A reunião, eu sou daqui, eu não nasci aqui, mas eu moro aqui sim há quase 10 anos. Não, é que na última reunião tinham 2 ou 3 pessoas, uma estava falando do Rio de Janeiro, a outra estava falando de Goiás. Então, assim, esses contatos virtuais possibilitam coisas como essas, mas não tem jeito. A interação pessoal, ela gera muito mais. Eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma disso. Na minha área, eu não tenho dúvida que o prejuízo qualitativo que pode ter um aumento de produção, de quantidade, a justiça, em algumas áreas, para algumas coisas, mas em termos de qualidade, decaiu catastroficamente a produção do judiciário durante esse 1 ano e meio aí de pandemia. Eu vivo isso no dia a dia e é a voz corrente da advocacia que a mera reprodução de copia e cola só aumentou o volume de produção das coisas, mas caiu qualidade. Então, as nossas reuniões presenciais, que vão voltar ano que vem, eu acho que, de minha parte, eu já deixo um convite aí para a doutora Carolina, porque eu acho que vale a pena uma reunião presencial. Com certeza. Então, e é também outra coisa que eu convido todo mundo. Pode, Jussara? Eu ia convidar todo mundo a conhecer o serviço, né? Eu acho que quem tiver interesse em conhecer o serviço, eu vou deixar aqui o endereço. É Rua da Constituição 556. E eu estou lá em todas as manhãs, menos quinta-feira. Então, Carol, vim aqui conhecer como é que é teu trabalho, a gente está lá à disposição. Por favor, fiquem à vontade. Carol, eu ia falar da sífilis de novo, porque eu estou aqui, estou no computador, xeretando o assunto. Mexicana. Para eu poder entender melhor. Aqui comenta sobre sífilis congênita tardia. Isso. Existe 2 classificações, isso é muito da questão de tempo.
Sífilis congênita precoce, é quando a gente diagnostica até os 2 anos de vida. Sífilis congênita tardia, quando a gente diagnostica após 2 anos de vida. E aí são sinais, Jussara, mais agressivos ao organismo da criança. Então, tem características, por exemplo, ela tem perda dessa cartilagem aqui, então ela não tem esse ossinho, então é o que a gente chama de nariz em cela. Os dentinhos dela são dentinhos como se fosse bandeirinha de festa junina, a gente tem um nome de dentes de Richardson. Tem alterações ósseas, são alterações parecendo a quem conhece, alguém, tipo como se fosse uma poliomielite, são ossos que ficam mais tortos, então são alterações muito características daquelas crianças que não trataram sífilis e que deviam ter tratado, né? A gente vê muito menos hoje. Então, um exemplo, por exemplo, chegou uma criança de 4 anos para mim, aí eu não sei o que aconteceu para trás dela. Isso. Ela pode ter ficado 4 anos com a sífilis sem ter aqueles sintomas graves, né, que realmente são gritantes, e aí ela tem esse marcador, e de repente ela tem um sintoma específico. E aí ela pode ter esse marcador. A mandíbula, essa região da boca, tem alguma coisa... Tem várias alterações, não só a mandíbula, mas tem várias alterações, Jussara, então tem que ser um contexto, não é só pontual. Às vezes a mandíbula mais diferente pode ser uma constituição fenótipa da constituição da pessoa, mas tem que ter todo um quadro para a gente, além do exame, para você justificar como sendo. Tá. Interessante. Esse termo eu nunca tinha ouvido falar. Aí eu ouvi. Mas é interessante, usando o exemplo da pergunta da moça, se eu pego uma criança maior. Exatamente. Então, exatamente. Por isso que é importante você fazer esse screening, né? Para ter um desenho aí, né? Das crianças. De tudo. Perfeito. Obrigada. Imagina. Quem é o próximo? Mas acho que todo mundo, não sei, acho que tiraram as dúvidas. Mas também, gente, é isso que eu falei, olha, o endereço fica aqui, meu e-mail fica aqui, a Beth, acho que tem meu telefone, Ranieri, meu telefone, fiquem à vontade, viu? O que eu puder ajudar vocês para terem um norte aí melhor e que conquiste o coraçãozinho de vocês, eu ajudo. Nós aqui, apesar da Adriana não estar participando, aqui não tem muito jeito, a gente literalmente reveza, né? Com os dois são um pouquinho maiores, a gente administrava mais facilmente as coisas, mas agora a pequenininha tem realmente demandado. E esse horário é o horário de mamada e tal, então a gente reveza, mas só tem a agradecer. Obrigada. Eu faço questão de repetir que o principal motivo pelo qual eu quis... São 2 motivos bem determinantes, né? Que eu quis convidar a doutora Carol, levei a proposta para a Beth, que encampou de bate-pronto, é que eu sei, por essas reuniões que nós já tivemos tantos e tantos anos a fio, que são muito grandes as dúvidas para aqueles que estão na condição de adotantes a respeito disto, né? Se a mãe tem tal doença, se o pai tem tal doença, o que passa para as crianças? Como é que eu descubro se a criança tem ou se não tem? Né? O que é possível tratar, o que não é possível tratar? Então, eu sei que é uma ansiedade dos adotantes, a Sandra, eu tenho certeza que vai poder confirmar isso. Então, este motivo foi o primeiro, né, do convite, e o segundo é literalmente trazer para o público, mostrar para todo mundo o que é esse serviço de atendimento. A doutora Carol é a pediatra, é a técnica especialista para falar sobre o assunto, mas tenho certeza, todo o serviço, toda a equipe é do mesmo padrão. Né? Entrega para a gente um serviço espetacular, e as crianças que nós recebemos, porque o Vitório passou por isso, o Henrico passou por isso, né? O Henrico eu recebi de uma família acolhedora,
como disse muito bem a Jussara, né, o Diacho da Rede funciona. E nós, adotantes, vamos receber crianças que, pelo menos as crianças, foram muito bem cuidadas, muito bem tratadas. Existe toda uma estrutura voltada para isso. E eu acho que isso pode, de alguma maneira, trazer um pouquinho de calma e um pouquinho de paz para os corações que são tão ansiosos de todo mundo que está aí na fila por adotar. Foram esses dois propósitos os principais, tá? Bom. Muito obrigada mesmo. Fico muito feliz de vocês terem, né, contado aqui com a gente e eu estou aqui à disposição. Muito obrigada por esse encontro. Foi delicioso. Obrigada. Obrigada, Carolina. Obrigada a todos. Tá bom. Um beijo enorme. Ranieri, manda um beijo para a Adriane e para as crianças. Vou deixar. Pessoal, para a doutora Carolina, mais alguma coisa? Não. Se nós estivéssemos numa reunião presencial, teria acontecido aquela roda, cada um dizendo seus nomes, quanto tempo de fila, etc, etc, etc. Nas reuniões telepresenciais, isso não acontece, né? Então, eu me despeço de vocês, aí vocês fiquem à vontade para a reunião de vocês. Eu queria perguntar para... Mês que vem a gente ainda tem reunião, Ana Paula? Mês que vem, sim. Normalmente, a Beth faz depoimento. A última reunião do ano é aquela reunião dos depoimentos dos caras. Aliás, eu já tive o prazer de ter sido convidado para essa reunião, né? Então, assim, janeiro é que a gente não tem reunião e está prometida a volta presencial a partir de fevereiro, não é isso? Isso mesmo. Então, tá bom. Eu acho que a gente pode encerrar, pessoal. Alguém tem alguma coisa? Eu queria agradecer a oportunidade, é a primeira vez que eu e minha esposa participamos, e a gente fica muito feliz em estar aqui junto com vocês, nesse momento, que eu acho que é um momento muito importante, né, para todo mundo que deseja uma criança, que deseja um filhinho, né, para chamar de seu. Então, eu fico feliz em poder participar, agradeço a doutora Carolina, que ela foi uma mestre, uma professora, né? Nos ensinou bastante nesse momento aqui. E eu fico muito feliz e muito obrigado. Eu agradeço a todos, tá bom? Como é que é seu nome? Caetano. Eu sou Caetano e a minha esposa é a Rosane. Sejam muito bem-vindos à primeira reunião de vocês. Obrigado. O grupo é muito legal. Tenho certeza que o grupo é muito legal. Em termos de informação, de troca de experiências, é algo muito bom, muito bom. Quando nós entramos na fila da adoção, lá atrás, durante meses, uma grande amiga ficou, vocês têm que ir para o grupo de adoção, vocês têm para o grupo de adoção, eu tenho certeza que vai fazer diferença. A insistência dela fez a gente entrar no grupo e com acho que 4 meses de reunião, nós procuramos o serviço do fórum e já modificamos uma parte do nosso perfil. Nós modificamos o nosso perfil, eu tenho quase certeza que foram 2 vezes. Acho pouco provável que a Sandra vai lembrar disso, né? Foi feito com ela. Mas eu acho que nós modificamos 2 vezes o nosso perfil para ampliar as possibilidades de recepção de criança, justamente em função dos preconceitos que nós derrubamos, das informações que recebemos aqui nesse grupo. Ele colabora demais com a gente, tenho certeza que isso vai valer a pena. Aprendi muito hoje, Ranieri, aprendi muito. Eu tenho certeza que vai valer a pena. A doutora foi uma mestre. E completando aí, como você falou que é ruim, para nós foi bom ser à distância, porque a gente está na fila há 5 anos, mas a gente não conseguia, por causa do trabalho, tudo, participar das reuniões. E a possibilidade de ser AD, à distância, para a gente foi bom. É verdade. Nessas circunstâncias, eu realmente reconheço. Como eu disse, né? Gente de outras cidades pode participar das reuniões. Isto realmente a gente não pode negar de maneira nenhuma. Mas a reunião presencial ela é mais quente. Sim, com certeza. Sim. Ela é mais calorosa, né? É verdade. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade. Mais uma vez. Tchau. Tchau, pessoal.
Tchau, boa noite. Tchau, Tchau, gente. Prazer em vê-la. Até a próxima, né? A última do ano. Clima de Natal, hein? Todo mundo com chapeuzinho. Tchau, tchau. Tchau, Um boa grande noite. abraço. Obrigado. Tchau, gente. Boa noite. Eu não sei usar isso.